Muito bom dia, senhoras e senhores. Por gentileza, vamos nos acomodar para darmos início ao terceiro dia do 18º Congresso Internacional USP de Contabilidade. Por gentileza, acomodem-se. Mais uma vez, muito bom dia a todos e a todas. E como é que foi a festa ontem? Gostaram? Eu ouvi um U aí, cadê o U? Olha lá, um U ali. Tem mais algum U por aí? Olha o U ali, na sua mão. É isso, gente. Vamos dar continuidade, então, aos trabalhos do 18º Congresso USP de Contabilidade e 15º Congresso de Iniciação Científica. E vamos ter em seguida a palestra da professora doutora Suzana Faustino Jorge, da Universidade de Coimbra, que já está aqui presente. Vamos agradecer, então, especialmente aos patrocinadores que viabilizaram a realização deste evento. B3, Bradesco, CFC, Conselho Federal de Contabilidade, Deloitte, Ernst Young, Grupo GEM, Atlas, Itaú, KPMG, PwC, e também conta com o apoio da ACCA, CAPES, CNPq, CIMA, FAPESP e FIPECAF. Convidamos, então, a professora Patrícia Varela, por gentileza. Ela será a mediadora aqui da mesa. Ela vai... E a professora Suzana, por gentileza, também pode subir. Uma salva de palmas às duas, professora Suzana, Faustino Jorge, da Universidade de Coimbra. A professora Suzana vai abordar o tema Public Sector Accounting Reforms and User Accounting Information by Politicians. E isso, né? Meu inglês deve estar bom. Professora Suzana, é com grande satisfação que o Congresso recebe a senhora e o público está aqui para deliciar das suas palavras. Ok? Professora Patrícia, por gentileza, faça a apresentação, por favor. Obrigada. Bom dia a todos. É uma grande honra e uma grande felicidade. Tá, eu acho que vou tirar então. Uma grande honra e uma grande felicidade termos uma sessão em destaque sobre contabilidade aplicada ao setor público no Congresso USP de Contabilidade. Eu acompanhei o início, né, do congresso, o surgimento com o professor Gilberto. Na época, fazia a disciplina de metodologia científica, e ele disse, vamos ter o primeiro seminário. E nós apresentamos os nossos trabalhos. Na época, já apresentei um trabalho que era na área pública, um de pouquíssimos, né? E, assim, quem ia assistir eram os amigos, né? Falava assim, não, tem que assistir o trabalho da Patrícia, porque não tinha interesse na área pública, né? Porque era assim que acontecia. E eu lembro que eu tinha uma colega minha de faculdade, a Lilian, alguns conhecem, que a sessão dela, um monte de gente, discussões, e a minha sessão, nossa, tinha ninguém, né? Quem quer falar de planejamento, orçamento, né? Enfim... Ainda bem que nós temos amigos, né? Os amigos são essenciais, a gente precisa deles, né, para conseguir caminhar. E, ao longo desse tempo do Congresso USP, eu estou falando do Congresso USP também, estou falando da própria contabilidade aplicada ao setor público, tinham alguns insistentes, feito eu, né, que sempre mandavam artigos relacionados à área de contabilidade aplicada ao setor público. Até que o volume aumentou. E nós tivemos que, junto com este aumento de volume de trabalhos, nós também estávamos passando por uma mudança institucional bastante relevante, né? Na contabilidade aplicada ao setor público, CASP, né? Carinhosamente denominada de CASP aqui no Brasil. E foi em 2010 que nós tivemos a área de contabilidade aplicada ao setor público. Desde então, eu coordeno essa área. Felizmente, a área foi crescendo, né? Agora, nós somos duas coordenadoras, eu e a professora Cláudia. E nós tivemos uma quantidade de trabalhos parecida
com outras áreas que já existem, desde que eu me entendo por gente academicamente, né? Então, é uma grande satisfação acompanhar a evolução, não só em quantidade, mas também em qualidade dos trabalhos que estão sendo apresentados, e culminar hoje, né, com essa sessão, uma sessão principal dedicada ao tema de contabilidade aplicada ao setor público. Isso por quê? Porque quem normalmente se dedica à contabilidade aplicada ao setor público é que tem o coletivo muito forte como valor. Então, ver esse auditório com tantas pessoas interessadas nesse tema realmente me enche de alegria. Como o dia, né, que amanheceu alegre, né? Muito bonito o dia hoje. Bom, eu não vou me delongar, mas eu não poderia deixar de destacar, né? Essa é o que nós temos conseguido de avanço. Nós conseguimos, né? Eu coordenadora, mas eu já fui aluna que apresentei trabalho. Ao longo do tempo a gente vai desempenhando diferentes papéis. Mas esse congresso ele só existe porque tem muita gente trabalhando para que ele aconteça. E a área pública também só está evoluindo porque tem muitos grupos se desenvolvendo. E tem que se desenvolver mesmo, porque tem muito trabalho para ser feito, né? Bom, eu, então, gostaria de passar das boas-vindas para a professora Suzana. Eu estou emocionada, agora comecei a tremer, vocês já perceberam aqui, né? A professora Suzana, ela é licenciada em Organização e Gestão de Empresas pela FEUC, em mestre em Gestão de Empresas pela Universidade do Minho e doutora em Contabilidade e Finanças, com especialização, com foco em Contabilidade dos Governos locais pela Universidade de Birmingham. A professora também, né, ela é membro do Centro de Investigação em Ciência Política da Universidade do Minho, colaboradora do Centro de Investigação em Contabilidade e Fiscalidade do Instituto Politécnico do Cávado e AVE, e colaboradora do Center for Business and Economic Research da Universidade de Coimbra. Ela também é membro da direção da Rede Internacional de Investigação em Contabilidade Pública, Comparative International Governmental Account Research, membro da Rede Portuguesa de Investigação em Contabilidade, GRUDS, membro do Grupo de Estudo Permanente Public Sector Financial Management, do European Group of Public Management, EGEPA, né, professora? ECPA. ECPA. Membro do Accounting, Accountability and Performance Measurement Special Interest Group da International Research Society for Public Management, IRSPM. Também a professora ela tem uma experiência, né, com a normalização da contabilidade. Ela foi membro, entre fevereiro de 2013 e outubro de 2017, do Comitê de Normalização Contabilística do Setor Público, que é um dos comitês da Comissão de Normalização Contábil de Portugal. E ela tem se dedicado, mais recentemente, a 3 principais linhas de pesquisa. A relação entre contas nacionais e contas públicas, um dos temas que a gente tem também, né, tem sido do nosso interesse, porque, por exemplo, as medidas fiscais elas não estão sendo efetivas para garantir sustentabilidade fiscal, né? Então, como é que se dá essa relação entre contas nacionais e contas públicas? Também se dedica ao tema transparência e reporte financeiro em governos locais e processos de reforma e usuários das informações contábeis, né? Utilizadores, como a professora Suzana denomina, que vai ser o foco principal da apresentação, da palestra da professora Suzana hoje. Professora Suzana, seja muito bem-vinda e fique bastante à vontade para conduzir a sua palestra.
Muito obrigada, professora Patrícia. Antes de mais, bom dia a todos. É para mim uma grande honra estar aqui, agradecer à professora Patrícia e à organização desse congresso o convite que me foi endereçado e agradecer a presença de todos vocês aqui. Eu acho que é a primeira vez que eu falo por uma plateia tão vasta de pesquisadores com interesse em contabilidade pública. E a professora Patrícia está de parabéns por mobilizar esse interesse aqui nesse congresso. Como eu costumo dizer, nós, por todo o mundo, somos 2 ou 3 pesquisadores por universidade. Se calhar aqui também é, porque só no Brasil, julgando a quantidade de universidades que vocês aqui têm, provavelmente vocês estão 1 ou 2 de cada universidade. Mas, efetivamente, a representação é grande e, portanto, fico muito contente por ver o interesse nesse tema da pesquisa. Eu agradeço a todos os elogios que a professora Patrícia me fez das minhas afiliações e depois de eu estar aqui hoje eu acho que posso juntar mais outra. Eu vou ser colaborador do Contigov. Já me estou oferecendo, não é? Então, eu trouxe para vocês hoje, eu espero não me alongar muito, se me permitem, vou apresentar daqui mesmo, porque é mais fácil do que estar em pé e eu ainda por cima gesticulo muito e ali vou bater no microfone, então eu prefiro ficar aqui. Eu trouxe uma agenda para vocês hoje que mistura um pouco a minha atividade no Comitê Contábil, que a Patrícia apresentou. Eu tive 4 anos no Comitê de Normalização da Contabilidade Pública, que é um pouco aqui o vosso Conselho Federal de Contabilidade, e é a entidade que em Portugal faz as normas de contabilidade. E nós temos dentro da Comissão há 2 comitês, um que se dedica às normas empresariais, outro que se dedica às normas públicas. E eu tive durante 4 anos no Comitê Público, saí em outubro do ano passado, e o grande projeto a que eu trabalhei foi a adaptação das normas internacionais ao caso português. E nós estamos este ano começando a implementar esse novo normativo. E eu também venho contar um pouco dessa experiência a vocês aqui, como é que está a funcionar o nosso normativo e como é que nós fizemos a adaptação às IPSAs, porque sendo Portugal um país bem mais pequeno que o Brasil, se calhar alguns problemas são idênticos. E vamos ver. Também quero descansar vocês, como já viram, que apesar dos slides estarem em inglês, para mim foram mais fáceis, porque eu, a parte dessa palestra também já a dei noutro sítio em inglês, eu estou falando em português. Espero, como o meu português é um pouco diferente do vosso, que seja entendível. Vou tentar falar devagar, mas já ali a Maiara já me vai fazendo um sinal se eu, entretanto, carregar aqui no acelerador e vocês não entenderem. Muito bem, então, uma das primeiras coisas que eu queria falar era sobre essas redes de pesquisa que a professora Patrícia disse ali, todas as siglas, CIGAR, EGPA, IRSPM. Na Europa e a nível internacional eu estou em 3 redes de pesquisa, mas que também recebem profissionais. Em particular a CIGAR, eu tive o privilégio de trabalhar no doutorado com o fundador dessa rede, e vocês têm a seguir, perdão que eu tenho que olhar aqui, o site, que podem aceder e ver toda a informação. Nós temos newsletter, aí o site está constantemente atualizado. Essa rede começou como uma rede de pesquisadores, como um grupo de amigos, como quase o Contigov aqui. Hoje é uma rede internacional que se dedica à pesquisa de contabilidade pública no sentido comparativo. Não quer dizer que a investigação seja a investigação que se faça seja um projeto comparativo, mas a rede em si é comparativa porque há vários pesquisadores, cada um no seu país, e quando vamos aos nossos eventos, congressos, workshops, nós comparamos nossos trabalhos. Portanto, o fórum é comparativo. Mas temos por tradição, e a rede CIGAR já tem 30 anos, fez o ano passado, comemorámos lá em Portugal, no Porto, tem muita tradição de receber nos nossos eventos gente da prática, não só académicos, auditores, porque nós também olhamos para a contabilidade na perspectiva mais alargada, não só financeira e não só reporting, auditoria, performance, contabilidade gerencial, tudo, a contabilidade no seu sentido mais amplo.
Essa rede publica, dos nossos eventos nós fazemos livros, fazemos números especiais de revistas e nesse momento acabámos de assinar um acordo com uma revista internacional conceituada que se chama a Public Money and Management, em que um número por ano dessa revista, que são 5, um número por ano, durante os próximos 4 anos, vai estar ao encargo da nossa rede, para os nossos pesquisadores e também para ser revista e gerida por nós. Entretanto, as outras redes, uma mais no âmbito da Public Management, International Research Society on Public Management, e a outra, o European Group of Public Administration, são redes muito grandes na área de gestão pública, que fazem congressos como esse, vocês aqui com quase 1000 pessoas, mas que têm um painel particular do setor público. E é esses painéis, nas duas outras redes, que eu também estou, de alguma forma, ligada. E o que é que nós fizemos recentemente na tentativa dos académicos influenciarem a normalização internacional? Nós criámos uma rede de redes, uma task force, que ligou a CIGAR, pesquisadores da CIGAR, com pesquisadores dos outros grupos, subgrupos das outras redes, e o que nós estamos fazendo nesse momento é respondendo aos consultation papers e aos exposure drafts do IPSASB, que pedem comentários para as novas normas, etc. E como académicos, nós estamos tentando, fazendo uma comunidade dessas 3 redes, ser ouvidos para a normalização contabilística pública internacional, que não tem sido fácil, porque, como vocês sabem, as normas internacionais vão buscar muito, públicas, vão buscar as normas empresariais, o IPSASB ainda tem muita gente da parte empresarial, mas o setor público tem muitas especificidades, como nós sabemos. E o que nós estamos tentando fazer com essa rede das redes, a task force, como nós lhe chamamos, é tentar que os académicos sejam um pouco mais ouvidos na nossa expertise de saber o que é a administração pública, que não pode ser igual às empresas. Então, eu deixo com vocês depois a consulta do site para outra informação e tem também a nossa newsletter que sai 4 vezes por ano, está para sair a de julho essa semana, e com atualizações sobre os nossos eventos e sobre essa task force e sobre o que nós estamos fazendo. Depois, o segundo ponto que eu tinha na agenda era falar um pouco convosco sobre as reformas. Eu peço desculpa que eu não sabia que íamos ter tanta luz e que provavelmente não conseguem ver a cor que eu tenho no slide, aquele azul mais claro, mas a professora Patrícia vai disponibilizar os slides depois na plataforma. Eu queria falar convosco um pouco, mais do que as IPSAs, o que é que são as EPSAs. O que é que lá na Europa, porque é que estão pensando nas European Public Sector Accounting Standards, o que é isto, se elas existem, porque é que surgiram? Bom, aqui no Brasil, e creio que todos nós aqui na sala, conhecemos a história das IPSAs, não é? Elas surgiram um pouco no movimento da nova gestão pública e desde o final dos anos 90 que vão sendo criadas normas internacionais lá pelo IPSASB, muito inspiradas nas IFRS e mais recentemente algumas próprias de temáticas para o setor público. Mas, entretanto, o que é que aconteceu na Europa? Como vocês sabem, tal como aqui no Brasil, o IPSASB faz um grande lobby para a adoção das normas internacionais. Só que a União Europeia não queria aceitar, primeiro por uma razão política, é que a União Europeia não tinha representação no IPSASB. E depois temos outro problema. Não sei se vocês conhecem a realidade da União Europeia, é quase como uma federação, não é bem, mas os países, sendo todos independentes, eles têm que convergir em termos económicos por causa da moeda única, do euro. E este processo de convergência é monitorado através das contas nacionais, das estatísticas nacionais. Mas o input para as estatísticas nacionais no que respeita à administração pública, o déficit, a dívida pública, esses são os indicadores que eles monitoram para a convergência dos países na moeda única. Não temos, como vocês aqui, tem inflação, o governo põe mais moeda em circulação. Nós, em Portugal, por exemplo, não se pode fazer isso, porque nós temos uma política monetária comum na União Europeia.
Então, onde é que isso mexe com a contabilidade pública? É que o input para as contas nacionais, para as estatísticas, são os números que vêm das contas públicas. E essa, como disse a professora Patrícia, é uma das minhas linhas de pesquisa, o relacionamento das contas públicas com as contas nacionais. Por causa disso, uma vez que as contas nacionais estão harmonizadas a nível europeu, mas as contas públicas não, apesar de todos os países na Europa já usarem contabilidade em regime de competência, cada um tem o seu accrual. Não há um sistema harmonizado. Nem todos concordam com as IPSAs. Então, a União Europeia veio dizer, não, as IPSAs não servem para estes propósitos que a União Europeia quer. Há aspectos específicos dessa convergência europeia, por exemplo, a ligação com as contas nacionais, que as IPSAs não abordam. E nós precisamos criar normas próprias para o contexto europeu. E este foi o cenário do aparecimento da ideia das EPSAs, que começou em 2013. Mas não se iludam, porque não existem EPSAs ainda. E a proposta é que venham a surgir até 2020, mas eu tenho muitas dúvidas se vão aparecer até 2020, eu digo para vocês. Nesse momento, o que é que existe? Criou-se uma task force das EPSAs, um grupo no Eurostat, com representação dos vários países europeus. Demoraram 2 anos só para discutir como é que era o processo de emissão dessas normas. Se era regulamento, se era diretiva, porque isso o direito europeu é complicado, porque depois cada país tem que transpor para a realidade jurídica nacional a norma europeia. E isso entra com questões de direito europeu que também são um pouco complicadas. Bom, nesse momento o que é que existe? E esta informação que vou dar para vocês remonta, tem 15 dias que eu tive com o presidente do Eurostat na Croácia e essa informação é atualizada. Em 2013, quando eles criaram esse grupo, eles fizeram uns estudos, que são aqueles que eu refiro no slide, para perguntar aos Estados-membros, aos países europeus, membros da União Europeia, se queriam as IPSAs. A maior parte disse que não. Só responderam 68 pessoas em toda a Europa, só para vocês verem o interesse que isso tem. E a maior parte foram profissionais, auditores, que queriam, claro, as normas, porque, enfim, eles conhecem as IFRS, então é fácil para eles trabalhar com as IPSAs. Mas o Eurostat foi bem mais prudente. Desse estudo, desculpem, eles emitiram esse quadro, que serviu de referência, por exemplo, ao caso português, para ver que IPSAs é que podiam ser adaptadas para a União Europeia. Umas podiam ser adaptadas exatamente como estão, outras com pequenas adaptações e outras com grandes adaptações. E o que é que fizeram até agora? Rapidamente. Eles têm o projeto de haver EPSAs em 2020, mas até 2020 estão a tentar convencer os países para harmonizarem o seu regime de competência. Não sei se através das IPSAs, porque, como digo, há muitos países que não concordam com as IPSAs, e a única coisa que fizeram foi os princípios de governança das EPSAs, uma estrutura conceptual e a Ernst & Young, que é a empresa que trabalha para o Eurostat, desenvolveu um conjunto de estudos sobre assuntos que as EPSAs podem vir a abordar no contexto europeu, com particularidades do contexto europeu, mas, repito, não existem ainda EPSAs. Não existem EPSAs. Bom, nesse contexto, o que é que aconteceu em Portugal? Nós não pudemos esperar pelas EPSAs. E, desculpem, eu lembro que há uns anos, quando eu comecei lá na Comissão de Normalização Contábil, em 2014, eu fui fazer uma apresentação do projeto que nós estávamos começando em Portugal e alguém me dizia, então, mas vão vir as EPSAs e vocês estão adaptando as IPSAs? E eu respondi, e vou responder essa pergunta aqui para vocês. Não sabemos quando vai haver EPSAs. Portanto, a questão da Europa, as EPSAs não são pacíficas na Europa. E eu creio que vão ser impostas, portanto, vão ser coercivas, os Estados-membros vão ser obrigados a. E mesmo assim, vamos ver qual é essa obrigatoriedade, porque, por exemplo, a Alemanha, é contra. E a Alemanha tem muito peso na Europa. Portanto, vamos ver, dependendo das EPSAs, de que tipo de EPSAs nós vamos ter, elas serão adotadas ou não. Porque os países não estão de acordo, não estão todos de acordo.
Mas Portugal, sim, nós concordámos e fomos obrigados a ir para as IPSAs antes de haver EPSAs. Nós tínhamos, vocês devem conhecer que Portugal passou uma crise complicada há uns anos, entre 2011 e 2015. E nesse período, o sistema contábil que nós temos no setor público, que nós tínhamos até o ano passado, era fragmentado e inconsistente. Nós temos regime de competência desde o final dos anos 90. Mas algumas entidades não têm, só têm regime de caixa. Depois tínhamos 4 planos, um para a saúde, outro para a educação, outro para os municípios, outro... Enfim, é competência, mas cada um com suas regras. Então, vocês imaginem, por exemplo, quem está a agregar a informação do setor público lá na Direção-Geral do Orçamento, que é no nosso Ministério da Fazenda, e quem trabalha com as estatísticas, que tem que agregar essa informação para enviar lá para a União Europeia, tinha muita dificuldade em lidar com essas inconsistências. Depois tivemos um problema, é que nós reformámos a contabilidade empresarial, adotámos as IFRS. E a contabilidade pública, tradicionalmente, a reforma segue a empresarial. E em contexto de contas consolidadas, nós tínhamos, por exemplo, num município, o município tinha um modelo e a empresa municipal outro modelo. Então, nós tínhamos que mudar, mas a verdadeira razão por que mudámos é que entramos em crise e veio a Troika, 3 financiadores que nós tivemos, chamamos a Troika, o FMI, o Banco Central Europeu, e eles disseram, não, vocês têm que migrar para as IPSAs, vamos lá trabalhar. Então, obrigaram-nos a avançar para esse sistema. Então, qual é esse sistema? Desculpem, eu vou andando mais rápido, não vou... qual é esse... Como é que é o sistema atualmente em Portugal? Nós chamamos Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas. Essa sigla SNCAP, das Administrações Públicas. Porque o nosso sistema empresarial se chama SNC, Sistema de Normalização Contabilística. Então, esse, para se distinguir, tem o AP, que é para as Administrações Públicas. E, claro, ele deriva das IPSAs. Eu diria a vocês que é 80% IPSAs, mas nós fizemos a nossa adaptação. Nós temos 27 normas, 25 são fundamentalmente as IPSAs, mas criámos uma norma de contabilidade e relato orçamentário, que as IPSAs não têm, e que nós temos e que funciona em regime de caixa, eu já vou explicar para vocês, e criámos uma norma de contabilidade de gestão. E criámos também uma norma para as pequenas entidades, que só agora é que o IPSASB está a pensar em fazer uma norma de relato diferenciado para pequenas entidades, que está no plano estratégico deles até 2023. Então, com esse normativo, nós... e temos também a estrutura conceptual, que é da contabilidade financeira e é igual à da IFAC, e criámos um plano de contas, com códigos, que nós chamamos multidimensional porque ele serve vários propósitos. Serve para fazer os registros das transações na contabilidade financeira, o registro da classificação da receita e despesa na contabilidade orçamentária, o registro do cadastro do património e a ligação às contas nacionais. Por isso tem 4 dimensões. E com isso nós conseguimos fazer o relato ter matéria, e devo dizer para vocês que só esse ano é que nós estamos começando a implementar, embora o normativo tenha sido todo aprovado em 2015, portanto agora estamos a ver como é que no terreno e tudo isso vai funcionar, mas na verdade o nosso... Eu vou passar adiante esses slides, estão bem pequenos, mas a seguir dizia só que nós temos, no fundo, um regime geral e um regime mais simplificado, e a seguir os slides seguintes mostram as normas nas quais nós baseámos as nossas. E o que vocês veem aqui, amarelo e verde, são as normas que nós criámos de novo. Na verdade, como é que o sistema funciona? Nós temos 3 subsistemas integrados. Um orçamentário, um financeiro e um de contabilidade de gestão. Todo eles assente num regime digráfico, em digrafia, num sistema digráfico, mas a contabilidade orçamentária funciona em regime de caixa
Eu diria caixa modificada, porque quando nós registramos a execução orçamentária, nós registramos compromisso também, não é só o pagamento. Embora depois no reporte fazemos o pagamento. Por isso dizemos que é caixa modificada, porque há algumas transações que são registadas não em caixa pura, mas antes do pagamento. Depois temos o subsistema financeiro, que é muito parecido com a contabilidade empresarial e cujo objetivo não é demonstrar a execução do orçamento, mas é mostrar a posição financeira, o fluxo de caixa, o desempenho financeiro, como todos conhecemos da parte empresarial. E depois temos a contabilidade de gestão, que nós chamamos a gerencial, não é? A vossa gerencial, cujo objetivo é ajudar as entidades a calcularem o custo dos serviços públicos, o desempenho e a eficácia, avaliar o desempenho e a eficácia das políticas públicas. Nesse momento, eu devo dizer para vocês que eu tenho receio que esse vai ser o subsistema mais difícil de implementar nas entidades. Algumas, nomeadamente a nível do governo local, eles já têm alguma contabilidade de custos, mas é recente. Então, eu acho que nesse momento a grande preocupação é pôr em funcionamento a contabilidade financeira e orçamentária. Entrando em alguns pormenores, e desculpem, eu estou olhando para o relógio, porque senão eu me vou perder e não vou entrar no tema do uso da informação pelos políticos que eu queria falar para vocês. Mas rapidamente, porque a professora Patrícia também pediu para contar um pouco a experiência portuguesa. Eu não vou entrar em pormenores de contas, etc. Depois vocês veem, eu até posso passar a legislação portuguesa para a professora Patrícia e ela passar para quem esteja interessado. Nós temos, a nível da contabilidade orçamentária, temos documentos que nós chamamos de demonstrativos ou demonstrações previsionais e demonstrações da execução. E na execução temos uma demonstração da execução da receita, outra da despesa e uma que consideramos mais importante, que é do desempenho orçamentário, e que mostra o déficit ou o superávit da entidade na execução do seu orçamento. Por que é que eu falo em déficit? Se é caixa, o caixa tem que ser no mínimo zero. Mas é que o saldo orçamentário, o saldo efetivo, ele pode ser déficit. Agora, o que acontece é que o saldo que nós chamamos de gerência, esse é que tem que ser nulo ou positivo. Mas se uma entidade tiver dinheiro do ano passado, que transita para esse ano, ela pode fazer pagamentos com o dinheiro que sobrou do ano passado. Isso é o saldo de gerência. Outra coisa é o saldo efetivo de como é que gerenciou o orçamento no ano atual. E esse demonstrativo foi criado nessa norma para avaliar o desempenho na gestão do orçamento. A contabilidade financeira não tem muita novidade face àquilo que vocês conhecem das IFRS. Eu só vou dizer aqui uma coisa que eu critiquei um pouco. Nós adotámos demasiado as IFRS, temos também o demonstrativo das variações no património líquido, que é uma coisa que eu acho que é muito importante para uma empresa, porque os acionistas querem saber como varia o património líquido, mas, enfim, o património líquido numa entidade administrativa pura, é a diferença entre o ativo e o passivo. Não há acionistas, não é? Claro que é conveniente que seja positivo, de qualquer modo, mas não tem a importância de mostrar a variação, não tem... A questão que acontece é que em Portugal há empresas públicas que podem vir a estar classificadas na contabilidade pública. E essas empresas têm capital e têm acionistas. Por exemplo, nós temos um regime, e eu também vou ser breve, os hospitais públicos, eles têm forma empresarial. São EPE, Entidade Pública Empresarial. E eles, no âmbito das regras europeias, foram classificados na contabilidade pública. E então, eles são sujeitos a esse normativo. E para esse tipo de entidades mais empresariais, que nós chamamos as entidades públicas reclassificadas no âmbito do orçamento do Estado, eles têm, faz sentido, então, esse demonstrativo da variação no património líquido. Depois, a contabilidade de gestão, o que eu tenho a assinalar aqui de novo é que as entidades que atualmente já praticam contabilidade de custos, elas usam a informação para efeitos internos. Uma das coisas que esse normativo vem exigir é que essa informação seja divulgada na prestação de contas. Os custos do serviço público, um demonstrativo dos resultados por funções, por atividades da entidade pública, uma demonstração dos desvios entre os custos reais e os custos previstos, por exemplo. E isso deve estar nas contas.
Outra coisa que nós fizemos foi um regime simplificado. Isso é sobre as entidades públicas reclassificadas, eu já passei. Sobre o regime simplificado, e eu fui falando esses dias aqui com algumas pessoas aqui do Congresso, e me foram dizendo que o problema aqui do Brasil tem muitos municípios pequenos e entidades pequenas que têm dificuldade em implementar as normas internacionais. O mesmo acontece em Portugal. Então, nós tivemos necessidade de encontrar um regime simplificado para essas pequenas entidades, que nós chamamos a Norma de Contabilidade Pública PE, Pequena Entidade. E qual foi o critério? Só para vocês terem uma ideia, são cerca de 7.800 entidades públicas, portanto, uma dimensão que não tem nada a ver com o Brasil, em Portugal. Mas cerca de metade dessas entidades, já à volta de 4.000, é responsável apenas por 5% da despesa pública. Então, para cerca de 4.000 entidades, não faz sentido ter um sistema muito sofisticado. E o que nós fizemos foi, por aconselhamento do Tribunal de Contas, avaliámos essas pequenas entidades que eram de menos risco orçamental e de menos materialidade orçamentária. E definimos 2 regimes, pequena entidade e microentidade. E como é que definimos? Com um montante de despesa paga. Se a entidade tem um orçamento pago, executado de despesa, nos 2 últimos anos, que vai entre 1 milhão e 5 milhões de euros, ela pode escolher, é sempre optativo, mas é óbvio que elas vão escolher um regime mais simplificado. Quem quiser pode sempre aplicar o regime geral. E elas aplicam a contabilidade, os 3 subsistemas que eu expliquei para vocês, mas, em termos de contabilidade financeira, uma só norma simplificada, onde nós restringimos as opções de tratamento da informação e das transações. E elas aplicam também, ou seguem também a estrutura conceptual. As entidades mesmo micro, bem mais pequenas, que têm um orçamento executado abaixo de 1 milhão de euros, elas só têm contabilidade orçamentária e em caixa. Então, esse foi o nosso critério avaliando o risco e a materialidade de uma entidade não ter as contas muito certas, qual era o impacto que isso tinha no orçamento geral do Estado português. Que eu disse para vocês, metade dessas entidades são responsáveis apenas por 5% da despesa. Bom, que desafios é que nós estamos enfrentando e que aspectos particulares, e eu vou já passar para a segunda parte da minha apresentação, que é então o verdadeiro tema da palestra. Eu acho que nós atendemos a aspectos particulares que se calhar vocês aqui também estão a atender. Por exemplo, a nossa comissão contábil, ela tem representantes de vários stakeholders no país. Tem representantes do Instituto dos Auditores, do Instituto dos Contadores, tinha eu própria como independente, tinha representante das escolas superiores das universidades que ensinam contabilidade, tem representantes da Direção-Geral das Autarquias Locais, que são os municípios, tem representante da Direção-Geral do Orçamento, que é a Administração Central, representante do Instituto Nacional de Estatística. Portanto, os stakeholders, houve aqui um processo participativo no processo de normalização. Por outro lado, nós atendemos a características da nossa administração pública, nomeadamente com essas novas normas e com algumas opções que dentro das normas das IPSAS nós cortámos ou adaptámos à nossa realidade. E criámos uma coisa que ainda estamos a implementar. Não sei como é que é no Brasil, mas em Portugal, muitas entidades públicas que só faziam contabilidade orçamentária não tinham contadores fazendo a contabilidade. Então, o que este regime vem exigir? Nós exigimos o contabilista público, contabilista contador, em Portugal contabilista. A contabilidade das entidades públicas, com esse sistema, nomeadamente financeiro, tem que ser feita por um profissional com competência para isso. Isso está a ser agora trabalhado porque aí esbarrou na carreira da função pública, porque não há um cargo de contador público. Então, nesse momento, o Ministério da Fazenda e a Direção de Emprego Público está negociando com o Instituto dos Contadores para tentar resolver essa questão do contador público. Em termos profissionais, eu acho que temos um grande desafio. Eu não vou aqui falar deles todos. Como vocês imaginam, esse novo normativo exige muito julgamento. Ele é assente em grandes princípios, não em regras detalhadas. Então, o profissional de contabilidade tem um grande desafio na aplicação disso.
os nossos profissionais em Portugal da administração pública são muito legalistas. Eles vão seguir a lei diz A mais B e eu faço A mais B. O problema é que agora a lei vai dizer, bom, se for A, você pode fazer X, mas se for B, você pode fazer Y. Então você tem que avaliar a situação e fazer o parecer para o seu chefe decidir. Mas aí eu posso ser responsabilizado se a coisa correr mal, não é? Então, eu acho que há aqui uma cultura do profissional de contabilidade que vai mudar muito em Portugal, fruto dessa exigência do julgamento profissional. Que nas empresas, eles já estão habituados a isso, mas na administração pública isto choca um pouco com a cultura administrativa. Esse, para mim, vai ser o principal desafio. Como disse para vocês, nós estamos começando a implementar o sistema esse ano. Houve um adiamento, inicialmente prevíamos para 2017, e nas autarquias só vamos começar em 2019. Ironicamente, as autarquias, os municípios, eles queriam avançar, são talvez dos que estejam melhor preparados para avançar, só que a tutela, a Direção-Geral dos Municípios, não estava preparada para receber as contas segundo o novo sistema. Então foi o próprio Governo que adiou para as autarquias, que é um pouco irónico. Normalmente as entidades é que se queixam, nós temos problemas, não temos meios. Nesse caso foi o contrário. E os municípios já estavam bem preparados. Então, nesse contexto todo, eu com umas colegas de pesquisa, e dentro destas linhas, destas comunidades ou redes internacionais de pesquisa que eu estou participando, nós temos muito questionado o interesse dessas reformas, que vão levar a nova informação financeira, absolutamente para melhorar a gestão pública, sim, nós acreditamos que sim, mas quem são os utilizadores dessa informação? Os verdadeiros decisores públicos são os políticos, não é? O que é que eles pensam de tudo isso? Se calhar eles não entendem nada, não vão perceber nada, então, afinal, qual é a utilidade dos milhões de reais ou dos milhões de euros que estamos gastando em todas essas reformas, que, no caso português, por exemplo, não houve tempo, porque houve uma pressa política. A Troika dizia, vocês têm que avançar para isso. E o sistema a lei teve que ser aprovada pelo anterior governo, porque senão eu acho que eles adiavam tudo isso. E então, nós não fizemos consulta pública. O que significa que as entidades, de repente, têm esse normativo para aplicar, também de forma coerciva, e nem foram chamadas a pronunciar se concordam, se não concordam. Só nesse momento elas estão apresentando as suas dúvidas. Foi criado um portal lá na Comissão de Normalização Contábil, eles vão colocando as dúvidas e eles vão respondendo aos problemas que vão surgindo. Mas não houve consulta pública. Simplesmente, aqui está, você agora tem que implementar isso. Faça como entender. Vamos ver como vai correr. Então, a nossa grande questão de pesquisa foi, e que tem sido nesses fóruns em que eu movimento, afinal, qual é a utilidade de tudo isso? Então, vamos aos utilizadores da informação. Desculpem, eu tenho que, de vez em quando, para vos fazer seguir o que eu estou aqui falando. A ideia de quem utiliza a informação contabilística, o paradigma dos utilizadores e das necessidades informativas é uma temática que é recorrente, não é? Na investigação em contabilidade. Todo mundo sempre pensa, bom, assim, vamos lá, o reporte é para quem vai usar, mais difícil, mais fácil. Mas o curioso é que o IPSASB afirma que os principais utilizadores da informação produzida pelas IPSAs são cidadãos e seus representantes. Seus representantes são os políticos eleitos no Parlamento, no Governo, e que fazem uso extensivo dessa informação. E nós perguntamos, será? Isso é mesmo assim? Isso é um pressuposto, não é? Então, o que nós temos discutido nesses fóruns é se realmente esse pressuposto que está lá na estrutura conceptual do IPSASB, se isso se verifica. Claro que, numa democracia, nós temos que dizer que sim. Claro que a informação do setor público, por razões que todos nós sabemos da accountability, é para os cidadãos, é para os representantes dos cidadãos. Mas será que eles efetivamente usam? Eu entendo que eles são mais destinatários dessa informação. Mas, pronto, foi esse questionamento que levou a essa pesquisa que nós encetámos. No debate em contabilidade pública, nós temos questionado essas perguntas que eu pus ali para vocês. Será que realmente os políticos, quer no Governo, quer no Parlamento, MP são membros do Parlamento, não é?
que aqui é o Congresso Nacional, não sei, vocês têm várias câmaras, desculpem que eu não conheço muito a realidade política do Brasil, do sistema político. Se eles realmente são utilizadores da informação, e se sim, que tipo de informação é que utilizam? Eu não acredito que eles entendam essa tecnicidade contábil que nós aqui estamos falando desse sistema. Se calhar nem percebem o potencial que isso tem para as suas decisões e para a avaliação melhor decisão das políticas públicas. E se eles não usam, será que eles recorrem a intermediários, assessores que ajudam eles a usar? Essa é outra questão. E se não usam, por que é que eles não usam? Há algumas questões, vocês vão ver que as respostas quase são óbvias, não é? O político não tem que saber de contabilidade. Não tem que saber, não é obrigatório. Alguns sabem, alguns até se interessam. Mas então, no debate académico, uma das correntes discute um pouco essa falta de expertise, não é? De conhecimento que os políticos têm, como sendo uma das razões porque eles não se interessam por esse tipo de informação. E só a usam, e eu aqui, desculpem pormenorizar, só a usam mais para situações particulares, o tal selective use, uso seletivo, numa situação particular. E aqui eu estou a falar concretamente da informação financeira, porque a informação orçamentária eles já vão usando, já estão mais acostumados. Até porque a informação em caixa é mais simples de entender, não é? O dinheiro que sai, o dinheiro que entra, todo mundo entende. Então, a partir destes argumentos, a literatura tem dizendo, bom, então o melhor é nós irmos tentar perceber o que é que realmente os políticos querem. Então vamos voltar ao paradigma dos utilizadores e das necessidades de informação. Por outro lado, outra corrente de informação que me vai levar aqui à análise dos intermediários dessa informação, que eu vou já mostrar para vocês, é que essa informação financeira que esses sistemas contabilísticos permitem produzir, além dela ser complexa, ela é extensa, né? Densa. Então há esse problema do information overload. O político ou o cidadão vê-se com tanta informação que ele se perde. E eu posso dizer para você, Coimbra, que é a cidade onde eu vivo, o município, nós temos 120 mil habitantes, uma cidade pequena. A prestação de contas de Coimbra tem 1.500 páginas. Como é que o cidadão vai conseguir ler 1.500 páginas em PDF com uma letra bem pequena, algumas páginas já meio esborratadas, porque foi cópia de cópia das contas que foram aprovadas lá na Assembleia Deliberativa? Onde é que está a transparência disso tudo e o entendimento? Não é? O político não tem tempo, quer informação concisa, porque um relatório de 10 páginas no máximo para entender a panorâmica geral. Então, muitas vezes, é o que eu digo ali, a elevada quantidade de informação não quer dizer que ela seja de qualidade. E ela até prejudica a transparência. E muitas vezes ela é usada a título simbólico. Ou seja, às vezes o político finge que usa informação só para legitimar a sua decisão, mas na verdade não fundamenta a decisão em nenhuma informação. Esse é o simbólico que eu ali digo. Então, isso aponta para outra área de investigação, que é, então vamos ver o que é que os políticos querem em termos de formato da informação e de informação mais transparente para os cidadãos, e qual é o papel dos assessores, dos intermediários que, no fundo, pegam na informação que vem da contabilidade e a preparam para os cidadãos ou para os políticos. E a minha linha de investigação, eu diria no último ano, tem ido por aqui, tem ido para perceber, usando naturalmente Portugal como exemplo, mas posso dizer para vocês que eu estive agora numa conferência na Alemanha, no início de maio, e essa conferência era uma conferência bem pequena, tínhamos uns 70 pessoas, só sobre o uso da informação, e havia muitos artigos sobre o uso da informação pelos políticos, sobre o questionamento de tudo isto. Porque, no fundo, o que nós estamos aqui a questionar é se essas reformas valem a pena, não é? Porque Portugal embarcou por imposição, mas então, se não houver vontade política para implementar as reformas, se os políticos não perceberem a importância dessa nova informação para a gestão financeira do setor público, das políticas públicas, o que é que nós estamos fazendo aqui? É um pouco isso, é esse questionamento que nos levou a essa investigação. Então, só para vocês terem uma ideia do que é isso dos brokers, os brokers são intermediários da informação.
E, em alguma literatura, eles podem ser até jornalistas, periodistas, que preparam a informação, por exemplo, para os cidadãos, na mídia. Uma coisa é certa, eles têm mais conhecimento técnico e têm mais acesso à informação do que o utilizador. E eles conseguem mediar entre o preparador da informação e o utilizador final. E então, também nestes questionamentos que nós temos levantado, qual é então o papel dessas pessoas, ou dessas entidades, porque, como eu disse para vocês, o político não tem que conhecer de contabilidade. Ele tem que conhecer de política e pode ser advogado, engenheiro, enfim, como em Portugal muitos são. E depois outra literatura muito interessante com que... perdão, eu acho que já avancei demais. Não. Desculpem. Estou um pouco perdida aqui nas minhas... sim. Eu acho que essas ideias eu já falei, porque são os questionamentos. E sobre o que é que são então os brokers, a questão que deriva dessa linha de pesquisa é então qual é o papel dessas entidades. E mais, entidades ou pessoas individuais. Como é que elas, com a sua perícia, podem alterar a forma como os políticos veem a informação contábil? Como é que eles podem influenciar isso? Isso é que é o mais importante nessa linha. Claro que nem tudo é perfeito, porque há uma área da literatura que diz que o comportamento dessas entidades ou indivíduos pode não ser neutral. Eles podem tentar influenciar o político no pior sentido. Não é? E o político tem que estar alerta para que há, enfim, um escalonamento de níveis de neutralidade, como eu apresento ali. E um dos estudos que eu fiz, que eu vou já mostrar os resultados para vocês, entretanto vou... Mais um quarto de hora, professor, acho que estamos no limite, não? Quarto de hora para depois dar também algum tempo para... Obrigada. Assim, é quase certo que essas entidades ou esses indivíduos vão influenciar a atitude do político perante a informação, mas o que nós não queremos é que ele vá fazer o político, moldar a atitude do político em função da sua agenda. E isso, por exemplo, eu posso dizer para vocês que alguma literatura americana fala um pouco disso, até como a imprensa molda a atitude do político. Na Europa, a realidade é um pouco diferente. Então, que estudos fiz eu com duas colegas de Portugal sobre esse assunto? Antes de passar aos slides, deixem-me eu abreviar também um pouco. Nós começámos por ir perguntar aos políticos no governo, e não foi a todos os membros do governo, porque, como vocês têm ideia, é muito difícil falar com estas pessoas. Muito difícil. Nós conseguimos entrevistar pessoas de 3 entidades que trabalham para o governo e para o Parlamento, lidando com informação financeira, mas mais orçamentária, como vocês já vão ver. Uma entidade que trabalha para o Parlamento, que se chama UTAO, Unidade Técnica de Apoio Orçamental, a Direção-Geral do Orçamento e o Conselho das Finanças Públicas. E dentro do governo nós falámos com o Secretário de Estado do Orçamento, que é o político imediatamente abaixo do Ministro da Fazenda, e falámos com o Presidente da Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças. Para esse estudo foi o que conseguimos. Atualmente, é o último estudo que eu aí apresento que está em curso, nós estamos tentando entrevistar mais membros só do Parlamento e os assessores das comissões parlamentares. Porque nós temos 7, 8 entrevistas e isso, academicamente, como vocês imaginam, não é suficiente. Estamos tentando uma outra linha que eu até nem referi aqui, que é ler as atas. Mas vocês imaginam milhares de atas de sessões legislativas para perceber quais os assuntos que são ali debatidos e se o pessoal político discute esses assuntos. Nós fomos dissuadidos a não falar com todas as comissões parlamentares, por exemplo, só a Comissão de Orçamento e Finanças, porque as outras nem vale a pena, que eles nem entendem. Vai para a Comissão de Saúde ou à Comissão de Agricultura falar de contabilidade, não entendem, não adianta. Assim, nós temos 300 e poucos deputados no nosso Parlamento e estamos entrevistando 8.
E temos novamente o problema da significância estatística na academia. E aí estamos procurando outras soluções, que é essa consulta das atas, que é um trabalho extremamente exaustivo, embora nós possamos usar, estou ali olhando para os colegas da auditoria, pesquisa, motores de busca para pesquisar os termos, etc., nos documentos, mesmo assim são milhares de documentos, não é? Vários anos. Bom, então, o que nós quisemos fazer, nós já publicámos 2 estudos deste projeto, ou melhor, 2 artigos de um primeiro estudo. Um foi mais descritivo. Nós fomos ver, perguntar se eles, por exemplo, conhecem a distinção entre caixa e competência. Foi uma das perguntas que fazemos. E que tipo de informação usa, para que é que usa, para que finalidades. Se não usa, porquê é que não usa? As perguntas foram um pouco por aí. No fundo, o que nós também quisemos questionar foi esse pressuposto do IPSASB, que os políticos são utilizadores primários e fazem uso extensivo da informação, que é muito questionável. Quer dizer, isso não é verdade. E depois dos nossos estudos derivámos uma conclusão interessante, que eu também já digo para vocês, mas não quero estragar já a surpresa. Então... Tem que ir avançando, não é? Você tem 15 minutos. Na metodologia, isso eu mostro as entrevistas que nós fizemos, com quem fizemos. Essas foram as 3 entidades que nós entrevistámos e que trabalham para o Governo e para o Parlamento. Depois entrevistámos como políticos, propriamente dito, como vos disse, o Secretário de Estado de Orçamento e Finanças e o Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças no Parlamento. Dessas primeiras entrevistas que fizemos e alguma análise documental, então publicámos 2 papers, como disse para vocês. Um primeiro, tem ali a referência, as questões principais eram mais descritivas, que tipo de informação usavam e para que finalidades usavam, e passando já para as conclusões, algumas coisas estão ali assinaladas, depois vocês também leem com calma os slides, mas deixo de dizer o seguinte. Uma das coisas que nós constatámos é que todos disseram, não, nós entendemos perfeitamente a diferença entre o regime de caixa e o regime de competência, ou de acréscimo, como nós dizemos em Portugal. Mas quando você fazia uma pergunta mais concreta do que era, caixa para eles é contabilidade orçamentária, que é o que eles conhecem e usam. E quando falam em regime de competência, não são as IPSAs nem a contabilidade micro, são as estatísticas nacionais, que também assentam em regime de competência. Então, quando eu digo ali ESA, que é o European System of Accounts, são as contas nacionais, que no Parlamento eles também usam, que é entendível, porque, repara, o político ele tem que se preocupar lá com os rácios de convergência macroeconómica lá com a União Europeia, que eu vos dizia há pouco por causa da moeda única. Então, eles confundem o regime de competência com as contas nacionais. Eles não entendem nada do que é essa contabilidade micro, que nós estamos falando das IPSAs, em regime de competência, nem sabem o que isso é. E temos outro problema em Portugal, é que até ao momento, e essas entrevistas foram feitas em 2015, agora com esse novo sistema vai tudo mudar. Mas as entidades que iam preparando contabilidade em regime de competência, a informação contábil não era agregada pela DGO, pela Direção-Geral do Orçamento. E no Parlamento ou no Governo, os políticos precisam da informação da floresta, não é da árvore. Eles precisam do todo, da visão geral. Só às vezes, quando há lá uma polémica de um hospital que tem uma dívida, não sei o quê, ou de uma parceria público-privada, é que eles vão à entidade consultar. Porque senão que eles precisam de uma informação agregada. E é certo que em Portugal, até antes desse sistema contábil, a informação em regime de competência não era agregada de forma fiável. Ou seja, os políticos também não dispunham dessa informação. Também temos que ser justos nisso, não é? E, portanto, para resumir para vocês, eles praticamente não usam informação em regime de competência a nível micro. Só essas contas nacionais, que para eles isso é que é o regime de competência. E eles atribuem também alguma importância, naturalmente, a essas entidades que preparam a informação para eles. Só que essas entidades têm um problema, é que eles também eles fazem exatamente a mesma confusão. É que para eles o regime de competência também são as contas nacionais. E eu vou dizer uma coisa para vocês, espero não ofender, é que ali são todos economistas.
não há nenhum contador. Então, há uma das razões, e já avançando um pouco para algo que eu tenho resultado nos slides seguintes, é um facto que a informação não é usada porque ela, até o ano passado, ela não era agregada. Essa informação em regime... é basicamente informação de caixa orçamentária, ela é agregada e é usada, mas a informação de competência não é agregada. Por outro lado, quem é intermediário nesse processo não percebe de regime de competência. E então, na verdade, aqueles níveis de neutralidade que eu mostrava para vocês há pouco, eles não têm